Julho de 2016. O rei T'Challa abre as fronteiras de Wakanda para relações estrangeiras pela primeira vez. Wilson Fisk, direto da prisão, marca o agente do FBI, Ray Nadim, para um plano futuro. Agosto de 2016. O golpe de Estado em Attilan. Os eventos da série Inumanos. O inumano Triton é enviado para a Terra de Attilan a fim de resgatar inumanos recentemente convertidos pelo surto do Terrigene. A missão dá errado e ele é dado como morto. No reino de Attilan, Maximus aproveita a situação frágil do governo de Raio Negro para realizar um golpe de Estado. Raio Negro, Medusa, Gorgon, Karnak e posteriormente Cristal e Dentinho se refugiam na Terra em locais diferentes do Havaí. Medusa perde seus cabelos e, consequentemente, os seus poderes pouco antes de fugir. Na Terra, eles buscam uma maneira de se encontrar. Cada um dos membros da família real inumana encontra dificuldades com a convivência com os humanos, além de serem atacados por agentes enviados por Maximus para matá-los. Triton revela estar vivo, a família real se reúne e derrota os inumanos enviados por Maximus para matá-los. Eles voltam para Attilan e confrontam Maximus, que decide destruir Attilan quando viu que perderia o seu posto de rei. Attilan é destruída. Raio Negro deixa Maximus para morrer junto da cidade. Os inumanos de Attilan vão para a Terra, onde iniciam uma nova fase de suas vidas. Setembro de 2016. Aranha vs Abutre. Os eventos de Homem-Aranha de volta ao lar. Meses depois da Guerra Civil dos Vingadores em Berlim, Peter Parker continua atuando como Homem-Aranha em Nova York, enquanto espera ansiosamente por uma suposta convocação de Tony Stark para se juntar oficialmente aos Vingadores. Ned Leeds, melhor amigo de Peter, descobre que ele é o Homem-Aranha e passa a ajudá-lo. Peter descobre sobre um tráfico de armas alienígenas ocorrendo na cidade. Ele tenta impedir os traficantes e acaba enfrentando o cabeça da gangue, o Abutre. Homem de Ferro o ajuda controlando uma armadura à distância e fala para ele não se envolver. Os bandidos escapam. Buscando resolver o problema sozinho, Peter vai para Washington, D.C., como parte do time Decathlon de sua escola. Lá, Peter enfrenta o Abutre novamente, que estava liderando um ataque a um caminhão do controle de danos. Ele acaba faltando ao campeonato do Decathlon, ficando mal com seus colegas. Voltando para Nova York, Homem-Aranha interroga um bandido chamado Aaron Davis sobre os negócios da gangue do Abutre. Ele descobre de uma atividade ocorrendo em uma barca e vai atrás dos bandidos. Um confronto na barca acontece e, como consequência, a barca é rachada ao meio. Homem de Ferro descobre o problema e acaba ajudando o Homem-Aranha a salvar os cidadãos na barca. Decepcionado com as atitudes irresponsáveis de Peter, Tony manda Peter devolver o traje que ele havia lhe dado. Vendo que fez burrada, Peter decide dar um tempo de ser um super-herói e convida a jovem Liz para ir com ele na festa dos calouros da escola. Buscando Liz em sua casa, Peter descobre que o pai de Liz era na verdade Adrian Toomes, o próprio Abutre. Enquanto tenta disfarçar o seu desconforto, durante uma conversa entre ele, Liz e Adrian, Peter acaba mostrando que sempre estava nos mesmos lugares em que o Homem-Aranha aparecia, inclusive Washington, mas sempre sumia ou não estava presente quando o herói dava as caras. Juntando as peças, Adrian descobre que Peter é o Homem-Aranha e ameaça matá-lo se ele não deixar as coisas pra lá e simplesmente curtir a festa ao lado de Liz. Sem escolhas, Peter larga Liz na festa, veste seu traje caseiro de Homem-Aranha e enfrenta Adrian e sua gangue mais uma vez. Abutre tenta roubar um avião cargueiro das indústrias Stark, que estava retirando materiais e equipamentos do Stark e dos Vingadores da Torre dos Vingadores que havia sido vendida. Homem-Aranha enfrenta e impede o Abutre, o capturando e o deixando para que Happy Hogan e as autoridades o prendessem. Adrian preso, Liz e sua mãe deixam a cidade. Tony reconhece o amadurecimento de Peter e finalmente oferece a ele um lugar nos Vingadores, assim como um novo traje, o Aranha de Ferro. Mas Peter percebe que o seu lugar é no Queens e recusa o convite. Com a recusa de Peter, Tony aproveita a coletiva de imprensa que seria usada para anunciar o novo membro para pedir Pepper Potts em casamento. Peter recebe de volta o traje que Tony havia lhe dado. Tia May descobre que Peter é o Homem-Aranha. Na prisão, o bandido Mac Gargan ouve rumores de que Adrian sabia a identidade do Homem-Aranha e pergunta quem ele era. Adrian mente dizendo que não sabia. O governo convence Phil Coulson a abdicar de seu posto como diretor da SHIELD. Jeffrey Macy, que adquiriu fama de herói depois do ataque à ONU, é escolhido por Glenn Talbot para fazer parte do projeto Patriota e para suceder Coulson como novo diretor da SHIELD. Daisy Johnson, vulgo Tremor, continua a se opor aos Watch Dogs e a atuar como vigilante na Califórnia. Coulson e Mac são encarregados de persegui-la e levá-la de volta para a SHIELD. Caçando Victor Ramon, os eventos de Agents of S.H.I.E.L.D. e Slingshot.
Helena Yo-Yo Rodrigues assina o Tratado de Sokovia. Indo contra as ordens de Jeffrey Mace de pedir permissão às Nações Unidas, Yo-Yo começa a caçar o criminoso Victor Ramon, o homem que matou o seu primo. Yo-Yo vai para Baltimore, onde enfrenta Victor, que agora era membro dos Watch Dogs. Ela recebe a ajuda de Tremor e as duas enfrentam os criminosos. Victor acaba sendo morto por um companheiro dos Watch Dogs. Yo-Yo decide deixar Tremor fugir e ajudá-la clandestinamente a continuar suas atividades de vigilante. Outubro de 2016. Em um encontro de representantes das Nações Unidas, T'Challa anuncia que Wakanda agora estava abrindo suas portas para relações internacionais. O mundo começa a descobrir a verdade sobre as tecnologias de Wakanda. Novembro e dezembro de 2016. A volta do Justiceiro. Os eventos da primeira temporada de Justiceiro. Frank Castle vive escondido desde que foi declarado morto. Isso até conhecer Micro, o homem que deixou o CD em sua casa, e um hacker que está tentando derrubar a Operação Cerberus, um antigo projeto militar o qual Castle fazia parte. Com a ajuda de Karen Page, Castle descobre sobre a identidade de Micro, que na verdade se chama David Lieberman. Depois de algumas desavenças, Micro revela que a morte da família de Castle foi orquestrada pelos envolvidos da Operação Cerberus, e Castle aceita se aliar a Micro para eliminar o projeto militar corrupto. Ao mesmo tempo, a agente da Segurança Nacional, Dina Madani, também investiga a Operação Cerberus, pois tem pistas de que o mesmo projeto esteja relacionado à morte de um antigo amigo chamado Ahmad Zubair. Castle e Micro começam a ir atrás dos antigos envolvidos na Operação Cerberus a fim de descobrir a localização do líder dele, o Agente Laranja. Castle mata alguns aliados do vilão e outros antigos companheiros dele são mortos por agentes da Envil, uma força militar privada liderada pelo Agente Laranja. Depois de muitas dificuldades, ele descobre o nome verdadeiro do Agente Laranja, William Rawlins. Castle reencontra um antigo grande amigo e irmão de armas chamado Billy Russo. Porém, Russo estava trabalhando para Rawlins esse tempo inteiro e tramava matar Castle em segredo. Madani continua suas investigações e durante esse andamento ela conhece e tem um caso com Russo. Ela descobre que a Segurança Nacional estava grampeada por alguém misterioso e tenta armar uma armadilha para descobrir quem estava vigiando. Isso resulta em um confronto com uma unidade Envil liderada por Russo, que, sem ser identificado, mata o parceiro de Madani. Um ex-soldado chamado Lewis Wilson fica louco por conta de estresse pós-traumático e começa a causar terrorismo pela cidade usando explosivos. Castle salva seu amigo e ex-soldado Curtis Royal de ser morto por Wilson, e nesse confronto com o terrorista, Castle foi descoberto pela polícia e o fato do Justiceiro ainda estar vivo virou notícia em toda Nova York. Ao mesmo tempo, Micro se aproxima de Madani. Reconhecendo a agente como confiável, ele revela tudo o que sabe sobre a Operação Cerberus para ela. Wilson ataca o senador Stan Norrie, que estava fazendo uma entrevista com Karen Page enquanto estava sendo protegido pela Envil liderada por Russo. Castle impede Wilson de matar o senador, mas o terrorista pega Karen como refém. Wilson começa a fugir e Castle vai atrás dele enquanto enfrenta os soldados da Envil. No caminho, Madani confronta Castle e logo depois Russo atira em ambos. Castle descobre que Russo está contra ele e Madani descobre que Russo matou o seu parceiro. Castle alcança Wilson e consegue salvar Page. Sem mais o que fazer, Wilson decide se suicidar. Depois da morte de Wilson, Karen ajuda Castle a fugir da polícia. Agora que Castle sabe que ele o traiu, Russo inicia uma campanha aberta contra ele. Rawlins e Russo descobrem que Castle pode estar envolvido com David Lieberman. Consequentemente, eles sequestram a mulher e filho de Micro e descobrem a localização do esconderijo do hacker. Enquanto Micro vai atrás de sua filha, que conseguiu escapar do sequestro, Castle volta a usar os trajes de Justiceiro e elimina todos os soldados da Envil que atacaram o esconderijo deles. Castle se reúne com Micro e chama por Madani. Eles produzem vídeos revelando tudo o que sabiam sobre a Operação Cerberus. Nesse processo, Castle revela que foi ele, enquanto sob ordens de Rawlins, quem matou o amigo de Madani, Ahmad Zubair. Russo descobre evidências de seu envolvimento com a Operação Cerberus. Castle faz um falso acordo com Russo, aceitando trocar ele mesmo e Micro pela família do hacker. A troca foi feita, mas com a ajuda da Segurança Nacional, um tiro é dado em Micro, fazendo os vilões acharem que ele morreu. Micro é levado junto da família, enquanto só Castle é capturado. Nas mãos dos inimigos, que queriam apagar os registros que os incriminavam, Castle é torturado por Russo e Rawlins e no processo descobre que Russo não matou a sua família, mas estava envolvido na operação que resultou na morte deles. Depois de ser muito torturado, Castle finge aceitar ajudá-los, mas na verdade inicia uma gravação plantada no lugar para servir de prova concreta contra os vilões. Rawlins e Russo discutem, pois ambos queriam matar Castle.
Russo finge desistir, mas secretamente solta Castle, que ao ser atacado por Rawlins, se liberta e enfrenta o seu inimigo, o matando sem piedade. A Segurança Nacional chega logo depois para prender Russo, mas ele foge. Castle é levado e tem suas feridas tratadas com a ajuda de Madani. Russo se torna fugitivo. Castle se recupera e vai atrás de Russo. Os dois combinam de se enfrentarem no lugar onde tudo começou, no parque onde a família Castle foi morta. Se encontrando lá, os dois antigos amigos trocam tiros e se enfrentam mortalmente. No final, Castle derrota Russo, o agarrando e arrastando seu rosto em um espelho quebrado, o desfigurando permanentemente. Madani descobre do duelo e manda a Segurança Nacional para o parque. Castle e Russo são presos. Russo entra em coma e não se sabe quais serão as suas condições mentais quando ou se ele acordar. Castle ganha sua liberdade em troca de ter ajudado a derrubar a Operação Cerberus. Pela primeira vez sem uma guerra para lutar, Castle se prepara para um futuro obscuro. A S.H.I.E.L.D. continua a caçar Tremor. Já ela cumpre sua promessa ao falecido Charles Hinton e cuida de sua mulher e filha, Polly e Robin Hinton. Quando Coulson e Mac a encontram, ela foge mais uma vez. De prisão domiciliar e sob vigilância da S.H.I.E.L.D., o Dr. Holden Radcliffe inicia um novo projeto pessoal, os modelos de vida artificial, androides feitos para replicar seres humanos de forma realista. Eles também são chamados de LMD, na sigla em inglês. O primeiro LMD, feito por Radcliffe, recebe o nome de Ada, criada a partir da imagem da antiga amante do cientista Agnes Kitsworth. Shuri termina o tratamento em Bucky Barnes, o livrando dos dispositivos de controle mental da Hydra. Bucky é retirado do sono criogênico e passa a viver em Wakanda, onde fica conhecido como Lobo Branco. Janeiro de 2017. A oficial de polícia Bridget O'Reilly deixa o Harlem e vai para Nova Orleans. Misty Knight não estava presente em sua partida, pois estava passando um tempo no Departamento de Polícia de Nova York. Surge o novo Mago Supremo. Eventos de Doutor Estranho. Ainda durante o seu treinamento, Stephen Strange encontra e lê escondido o livro de Cagliostro. Ele descobre da existência do Olho de Agamotto e começa a testar o seu poder. Ele é pego no flagra por Wong e Cal Mordo, que o avisam para não mexer com essa magia. Mordo e Wong revelam a Strange sobre a verdadeira missão dos Mestres das Artes Místicas, a de proteger a Terra de seres malignos vindo de dimensões sombrias, principalmente Dormammu. Eles também revelam da existência de 3 Sanctums localizados em Nova York, Londres e Hong Kong, onde os místicos são capazes de proteger a todos. Caecilius e os Zealots atacam o Sanctum de Londres, matam os místicos de lá e destroem o Sanctum. Strange, Mordo e Wong sentem a perturbação e vão lá, onde enfrentam os vilões. A luta leva Strange até o Sanctum de Nova York, onde os Zealots matam seu protetor e enfrentam Strange. Recebendo a ajuda de um artefato místico chamado Manto da Levitação, Strange consegue derrotar seus inimigos, mas não por muito tempo. Caecilius e os outros escapam. Mas antes de escapar, Caecilius revela a Strange que a anciã usa poder da Dimensão Negra para prolongar a sua vida. Strange é gravemente ferido, mas vai até a sua amiga Christine Palmer, que o ajuda a se recuperar, enquanto ele tem uma luta astral com o outro Zealot. Depois de se recuperar, Strange volta para o Sanctum de Nova York, onde a impressionada anciã decide nomeá-lo novo guardião do lugar. Os Zealots voltam para destruir o Sanctum. Strange e Mordo os enfrentam na dimensão espelhada e a luta é interrompida pela anciã, que ao usar os seus poderes para imobilizar os inimigos, confirma que realmente usa poder da Dimensão Negra. A anciã enfrenta Caecilius e os Zealots e é derrotada, sendo jogada para fora da dimensão espelhada e caindo nas ruas de Nova York de uma altura perigosamente alta. Strange leva a anciã para o hospital onde Palmer trabalha. Depois de algumas horas de cirurgia, a anciã entra em forma astral e conversa com Strange, revelando que foi necessário recorrer aos poderes da Dimensão Negra para proteger o mundo de lá. Ela também revela que viu o futuro e sabe que aquele momento é o seu fim. Ela confia o futuro a Strange e desaparece quando sua forma física vem a falecer. Os Zealots atacam e destroem o Sanctum de Hong Kong, matando os místicos, incluindo Wong. Eles conseguem invocar Dormammu da Dimensão Negra, que começa a fundir o seu reino sombrio com a Terra. Strange e Mordo vão até Hong Kong e Strange decide ir contra as leis naturais do tempo e usa o Olho de Agamotto para retroceder o tempo para antes do ataque dos Zealots, impedindo assim a destruição da cidade do Sanctum, além da morte de Wong e dos outros. Caecilius se liberta da magia e luta contra Strange e Mordo enquanto o tempo retrocedia. Durante a luta, Caecilius acaba soltando a informação que retroceder o tempo na Terra não adianta, pois a Dimensão Negra é além do tempo. Sabendo disso, Strange decide ir até a Dimensão Negra, onde confronta Dormammu pessoalmente.
Ele vai dizendo querer barganhar, mas Dormammu se recusa a ouvir e o mata. No entanto, antes de ir para lá, Strange usou o olho de Agamotto para criar um loop temporal, onde os eventos dele indo barganhar e Dormammu o matando se repetiria por toda a eternidade. O loop temporal acontece inúmeras vezes e como a dimensão negra existe além do tempo, esse loop seria infinito, a menos que o próprio Strange o parasse. Não se sabe quantas vezes o loop se repetiu, mas foram vezes o bastante para que Dormammu implorasse para que pare, aceitando qualquer condição para isso acontecer. Strange para o loop temporal e exige que Dormammu se exile da Terra e que levasse Caecilius e os Zealots com ele. Assim foi feito. A fusão entre a Dimensão Negra e a Terra foi revertida e Dormammu se vai junto dos Zealots. O portal que liga a Terra à Dimensão Negra é selado. Depois da luta, Mordo deixa os Mestres das Artes Místicas desiludido pela suposta desonestidade de seus membros, já que a Anciã usava poder da Dimensão Negra e Strange, sem hesitar, desafiou as leis do tempo ao usar o olho de Agamotto. Strange e Wong voltam ao Kamar-Taj, onde Strange decide guardar o olho de Agamotto, o considerando perigoso demais para ser usado. Wong então revela que o olho de Agamotto é, na verdade, uma das joias do infinito, a Joia do Tempo. Strange volta para Nova York para iniciar a sua nova função dada a ele pela Anciã. Ele se torna o novo protetor do Sanctum de Nova York.